Vamos aos nossos temas, então, são diversos nessa manhã, para a nossa alegria, porque é preciso entender todos esses destaques que a gente vai trazer a partir de agora. Começo falando da Colômbia, a transição de poder no país. O presidente Gustavo Petro telefonou para Lula, seu amigo aqui no Brasil, e garantiu que vai sim deixar o cargo de forma pacífica. Ele que estava resistindo, convocando manifestações. O que estaria por trás dessa conversa? Qual o clima nos bastidores dessa sucessão presidencial colombiana? Então, Adriana, a esquerda não está muito disposta a passar o poder lá na Colômbia, né? Depois da derrota das eleições agora em 21 de junho para o candidato de direita, Abelardo de la Espriella. O de la Espriella, inclusive, interrompeu o processo ali de transição de poder, não é? Porque ele não confia na equipe do Gustavo Petro, que vem tentando sabotar essa transição. Enquanto isso, ele continua nomeando ministros, principalmente o ministro da Defesa, que deu bastante polêmica. A esquerda não queria alguém que eles consideram ser da linha dura da direita colombiana. Bom, nesse cenário, então, nós estamos a menos de um mês da posse. A posse acontece lá no dia 7 de agosto e o Gustavo Petro deve passar o poder para o de la Espriella. Ele convocou manifestações para o próximo dia 20 agora de julho, em toda a Colômbia, e o Iván Cepeda também, candidato derrotado, está dizendo que eles vão organizar a oposição, então, ao governo de extrema-direita, que eles chamam de extrema-direita, do Abelardo de la Espriella. A verdade de fundo, o que está acontecendo, Adriana, é que o Abelardo de la Espriella prometeu investigar possíveis conexões do Gustavo Petro com o narcotráfico. Lembrando que ele foi eleito em 2022, o Gustavo Petro, e desde então nós tivemos várias denúncias de que o narcotráfico pagou pela campanha dele, financiou a campanha do Gustavo Petro. Isso precisa ser, de fato, investigado a fundo e, se possível, com a colaboração da inteligência dos Estados Unidos. É isso que está assustando o Gustavo Petro. E mais, a possibilidade de uma extradição dele para os Estados Unidos. E aí entra o ponto da discórdia, né? Nesse período de transição, o Gustavo Petro quer que o de la Espriella assine um documento se comprometendo em não extraditar o Gustavo Petro para os Estados Unidos, algo que a gente via muito lá nos anos 80, 90, os chefes dos cartéis colombianos pressionando, né, o mundo político para que eles não fossem extraditados para os Estados Unidos. O de la Espriella disse que não vai assinar tal documento e que vai avançar com as investigações. Nesse contexto, então, entrou o Lula, que até ontem, pelo menos, não havia reconhecido ainda a vitória do de la Espriella e esse telefonema. O que está sendo noticiado, Adriana, é que o Gustavo Petro, então, vai fazer se comprometeu com o Lula a fazer a transição pacífica. Agora, uma coisa é o que eles estão dizendo que foi conversado, outra coisa é que a gente precisa ver na prática se de fato isso vai acontecer. Se o Lula, de fato, quer essa transição pacífica na Colômbia, ele precisa vir a público, fazer uma declaração reconhecendo o de la Espriella como vencedor das eleições e, publicamente, então, convocando o Gustavo Petro a realizar esse período de transição pacífico, coisa que até o momento, pelo menos que eu tenha visto, não aconteceu. Ou seja, uma coisa é noticiar o que eles falaram ali por telefone, outra coisa é a prática. E o Lula sabe, ele está preocupado, porque a próxima eleição na América Latina é a do Brasil. E a gente viu uma guinada da direita em toda a América Latina nos últimos 2 anos como jamais havíamos visto antes. E espera-se que, se Deus quiser, que essa onda também chegue no Brasil, né? E aí, será que o Lula vai pelo caminho do Gustavo Petro, de tentar, de alguma maneira, atrapalhar o período de transição? É algo que a comunidade internacional está acompanhando. Agora, para concluir essa questão da Colômbia, então, Adriana, a gente precisa ver se de fato aquilo que foi combinado por telefone será colocado em prática, e é isso que eu estou curioso. Adriana, devolvo para vocês aí no estúdio. Tudo bem, Ivan? Bom dia, obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Eu queria desdobrar um pouco aí essa notícia do telefonema do Petro com o Lula. Eu estava aqui refletindo se o Lula ele não estaria aceitando desempenhar um papel ali de interlocutor do Petro para que não ficasse tão ruim para ele, para a imagem dele, desistir, né, de não entregar o poder, porque dias atrás o Petro estava dizendo que não, que teve fraude, e ele estava muito resistente a entregar o poder, e agora
ele já está começando a mudar o discurso. E eu estava fazendo um paralelo com o que aconteceu nas eleições de 2024 com o Nicolás Maduro, que se a gente puxar da memória, o Maduro ele perdeu as eleições para o Edmundo Gonzalez, só que a Venezuela é muito mais frágil institucionalmente do que a Colômbia. Então o Maduro simplesmente ele perdeu a eleição, mas ele ficou no poder, simples assim, não entregou. Já o Petro, a impressão que eu tive, eu queria a sua opinião, que você é especialista aí nessas análises internacionais. Eu fiquei com a impressão de que o Petro, ele quis fazer a mesma coisa que o Maduro, tomar mesmo na cara dura, mas como as instituições na Colômbia são um pouquinho, né, mais fortes, acho que bem mais fortes do que na Venezuela, ele acabou não conseguindo e já está começando a se render ali. Eu queria só saber de você se essa leitura está correta, o que você pensa a respeito dessa mudança de comportamento do Gustavo Petro. Bom dia, doutora Ludmila. Olha, o paralelo com a Venezuela está corretíssimo. Agora nós precisamos explicar aqui para a nossa audiência a diferença, né, da Colômbia para a Venezuela. A doutora falou em instituições. Bom, tem uma instituição que são as Forças Armadas colombianas que não endossaram qualquer tentativa do Gustavo Petro de permanecer no poder. Essa é a grande diferença. Na Venezuela, o Maduro tinha tudo aparelhado, ele já herdou isso do Hugo Chávez, então desde os comandantes, dos generais do exército, eles estavam com todas as armas na mão e o povo desarmado. No caso da Colômbia, foi diferente. O exército colombiano, ele tem uma aproximação, digamos assim, diplomática mais próxima com os Estados Unidos. Inclusive, há pouco tempo atrás, a Colômbia ainda, por conta do seu exército, foi considerado um país aliado da OTAN, justamente por conta desse alinhamento. O secretário Rubio, em outubro do ano passado, já antecipando esse cenário que poderia acontecer aqui, chegou a declarar, olha, a questão na Colômbia nós estamos tranquilos porque nós temos amigos importantes dentro da Colômbia que dialogam com os Estados Unidos. Então, sim, o Gustavo Petro flertou com a possibilidade de tentar um autogolpe ou, com o apoio das Forças Armadas, permanecer no poder. Isso não vai acontecer e ele coloca o Lula realmente numa situação complicada, porque o Lula que foi eleito em 2022 com a bandeira da democracia, com a palavra da democracia, etc., ele já deveria ter parabenizado tanto a Keiko Fujimori quanto o Abelardo de la Espriella. Eu não vi nenhuma publicação nesse sentido do Lula, né, lá no Peru e aqui na Colômbia também. E a cada momento que o Petro, então, insiste em permanecer no poder, você coloca o Lula numa situação delicada. É por isso que eu estou desconfiado que o teor realmente da conversa tenha sido esse, ou Petro passa o poder, etc. Não, eu acredito que o Lula tem uma visão diferente. O que o Lula está fazendo é tentando construir aí, ganhar tempo para que o Petro encontre, sei lá, alguma evidência que ninguém encontrou até agora das fraudes das eleições. Então a gente precisa ficar atento ao movimento que o Lula está fazendo, que pode ser também um spoiler do que ele pode tentar fazer no Brasil lá na frente, se ele perder as eleições para o Flávio Bolsonaro. Então, o paralelo com a Venezuela é correto, mas a grande diferença é a questão justamente das Forças Armadas e das demais instituições. Fica difícil fazer uma comparação, doutora Ludmila, porque você imagina um Supremo Tribunal Federal na Venezuela totalmente aparelhado pelo Hugo Chávez. Poucas pessoas sabem, mas a Venezuela tem 2 Supremos Tribunais Federais. Um que está em exílio e o outro que é do regime chavista, que agora está passando por uma reformulação por pressão americana. Na Colômbia, as instituições não foram tomadas por dentro como o chavismo fez na Venezuela. Adriano, devolvo para o estúdio.